Menina de 5 anos morre depois de ser baleada quando ia para a escola no Rio de Janeiro. Mamãe não chora, mamãe não chora. Polícia prende 2 suspeitos de sequestrar técnico de futebol em São Paulo. Simpatizantes do líder da oposição na Venezuela deixam a embaixada do país em Brasília invadida de manhã. Governo Maduro classifica a invasão como ataque. O governo brasileiro nega envolvimento no ato. Pela primeira vez na história, negros são maioria nas universidades públicas brasileiras. Pesquisa do IBGE diz também que salário médio do trabalhador branco é 74% maior que o do negro. O desempenho do comércio varejista tem o melhor mês de setembro em 10 anos. Começa em Brasília a cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Cientistas da Unicamp descobrem que o Zika vírus inibe o câncer de próstata. Ondas gigante quase mata o surfista brasileiro Pedro Scooby em Portugal. Veneza sofre a maior inundação em 50 anos. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. A polícia prendeu 2 suspeitos de participação no sequestro de um técnico de futebol em São Paulo. A vítima ficou em um cativeiro enquanto os criminosos faziam compras e também saques. O prejuízo passa de R$4 mil. A mãe de uma adolescente de 16 anos diz que a filha ficou cega do olho esquerdo depois de ser atingida por um tiro de bala de borracha. Segundo a jovem, o disparo foi feito por um policial militar logo depois de um baile funk na zona leste de São Paulo. A ouvidoria da polícia vai investigar agora a conduta do policial. Tem medo dela. Procurada, a Polícia Militar não respondeu nossas perguntas. No Rio de Janeiro, em apenas 3 dias, 4 pessoas foram mortas de forma violenta. Hoje, um gari foi atingido por um disparo enquanto trabalhava. Ontem, uma menina de 5 anos foi baleada a caminho da escola. O suspeito de envolvimento no crime foi preso agora há pouco. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Exclusivo. Foi solto hoje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o cabeleireiro que ficou preso por quase 1 ano e meio, acusado de torturar um idoso de 74 anos que acabou morrendo. Ele alega inocência. A repórter Simone Queiroz acompanhou o reencontro do rapaz com a família. Pela primeira vez na história, o número de alunos negros superou o de brancos nas universidades públicas brasileiras. Asilado no México, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse hoje que está disposto a voltar ao país se o povo boliviano pedir. E o governo brasileiro reconheceu a senadora Jeanine Áñez, de oposição a Morales, como presidente interina do país. Os acessos à fronteira entre Brasil e Bolívia foram reabertos. O encontro do BRICS também reúne empresários que estão em busca de novos negócios. Um forte esquema de segurança foi montado para proteger as comitivas internacionais. 10 mil militares. O dólar fechou o dia com a segunda maior cotação da história. Uma das explicações para essa alta foi o processo de impeachment contra Donald Trump, que entrou hoje em uma fase crucial, com as primeiras audiências públicas transmitidas ao vivo pela TV americana. O primeiro a prestar depoimento... Apoiadores do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, aceitaram sair pacificamente da embaixada do país em Brasília no fim da tarde, depois de mais de 12 horas de ocupação. Você vai ver a seguir, comércio tem o melhor desempenho para o mês de setembro em 10 anos. Uma onda gigante engole, quase mata o surfista Pedro Scooby em Portugal. Não saia daí, nós voltamos já já. A cidade italiana de Veneza está enfrentando a pior inundação dos últimos 50 anos. Pelo menos uma pessoa morreu por causa da enchente. Vou conversar com ele. O surfista Pedro Scooby levou um grande susto hoje em Portugal. Ele surfou uma onda de pelo menos 15 metros, mas caiu e ficou submerso mais de 1 minuto antes de ser resgatado. Scooby pegou...
Chega a 26 o número de mortos na nova escalada da violência entre israelenses e palestinos. Veja daqui a pouco, pesquisadores brasileiros descobrem que Zika vírus é capaz de conter o câncer de próstata. E um levantamento mostra que mais de 4 milhões de crianças brasileiras estão acima do peso. Nós voltamos já já. As vendas no comércio registraram em setembro a quinta alta mensal consecutiva, segundo dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Foi o melhor setembro em 10 anos e os lojistas já estão animados com a expectativa de vendas agora para o Natal. Chega lá. Vitrines caprichosas. Uma marquise desabou e matou uma pessoa na zona oeste de São Paulo. O acidente foi agora há pouco. Imagens aéreas mostram o local do desabamento ao lado de um restaurante tradicional no bairro dos Jardins, uma região rica de São Paulo. Um homem foi atingido pela marquise e morreu no local. O outro foi socorrido e levado para o hospital. O governo aproveitou a medida provisória de geração de empregos para jovens e alterou alguns pontos da legislação trabalhista. O governo do estado de São Paulo apresentou hoje a proposta de reestruturação de carreira para os professores estaduais. A partir do ano que vem, o salário inicial por 40 horas semanais será de R$ 3.500 e subirá para R$ 4.000 em 2022. O projeto de lei será enviado nos próximos dias à Assembleia Legislativa. E pesquisadores da Unicamp revelaram que o Zika vírus é capaz de inibir a proliferação do câncer de próstata. De vilão. E mais de 4 milhões de crianças brasileiras estão acima do peso. Para orientar os pais, o Ministério da Saúde lançou hoje o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. TV e celular. Boa noite. Uma ótima noite para você. Procurando um presente